Saudações de paz a todos, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu sei que para algumas pessoas, talvez o dia foi um pouco cansativo, né? Mas eu sei que quando nós estamos na presença de Deus, o Senhor nos renova, né? E que nessa noite seja uma noite de renovo, uma noite especial para a tua vida, amém? Eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus, tributar a Ele toda a minha gratidão, louvar ao Senhor por todos os seus feitos, engrandecê-lo e dar ao nosso Deus, unicamente a Ele, todo louvor, toda honra e toda glória para todos sempre. Com essas palavras eu quero também expressar a minha gratidão pelo convite e a oportunidade de estar aqui pela primeira vez nessa igreja tão linda, né? Glória a Deus. Agradecer a nossa irmã, que foi o canal, né, a fonte que Deus usou para que pudéssemos estar aqui, aos pastores, aos líderes, membros e congregados dessa igreja, né? Eu sou londrinense, sou pé vermelho, estou aqui com a minha esposa, a missionária Patrícia, e eu falo para minha esposa que a maior dádiva que um homem de Deus possa receber é a oportunidade de falar de Cristo, né? De falar de Deus. E eu me alegro em poder, nessa noite, trazer mais uma mensagem que possa edificar os nossos corações e, acima de tudo, nos fazer refletir, pensar acerca dos propósitos que Deus estabeleceu em nossas vidas, amém? Quero já pedir para você abrir sua Bíblia. Enquanto você abre a sua Bíblia, no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Eu brigava, né, no meu espírito para saber o que eu deveria pregar nessa noite. E o Espírito Santo, através dos louvores, confirmou aquilo que foi colocado ao meu coração. Enquanto você abre a Bíblia no livro do profeta Jonas, eu não vou deixar para o final, eu trouxe o livro que a nossa amada irmã, né, já ia falar. Eu escrevi um livro no ano de 2024, e esse livro eu falo a respeito do meu testemunho, o que Deus fez na minha vida, né? E o que Deus ainda está fazendo. O livro é O Preguiçoso Morre Desejando. O preguiçoso sonha, o preguiçoso projeta, o preguiçoso tem desejo e vontade, mas morre desejando, não realiza nada. O preguiçoso não conquista nada. E a minha vida nunca foi fácil, né? Eu não vim aqui para dar o meu testemunho hoje, mas quem sabe uma outra vez. Hoje eu vou falar da Bíblia, tá? Jonas capítulo 1. Quem achou, diga amém. Eu vou ler só o verso primeiro, porque eu já sei que quase todo mundo aqui um dia já ouviu falar de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Podeis tomar os seus assentos, amém? Amados, eu sei que todos nós aqui, quem sabe a maioria,
já ouviu falar a respeito do profeta Jonas? É interessante porque Jonas é muito lembrado como um homem que foi engolido por um grande peixe. Se você perguntar para uma criança que faz escolinha, né, escola dominical, a escola das crianças, se você perguntar para uma criança quem foi Jonas, ele vai dizer que Jonas é o homem que foi engolido pela baleia, pelo grande peixe. Jonas também é lembrado por muitos da igreja como o profeta fujão, o profeta que um dia pensou que poderia fugir da presença do Eterno. Jonas pensou que poderia fugir de uma ordem direta do próprio Deus. É interessante porque também dentro da história de Jonas, as pessoas, quando fala de Jonas, sempre fala a respeito da sua desobediência. Jonas é lembrado por causa da sua desobediência. Eu não vim aqui despregar o que você conhece a respeito de Jonas, mas eu quero nessa noite trazer algumas lições que o livro do profeta Jonas nos ensina e trazer algumas revelações dentro dessa história que talvez você nunca ouviu falar. A primeira coisa que nós devemos aprender com a história de Jonas ou com o seu livro é que verdadeiramente Jonas desobedeceu a Deus. A gente observa o livro do profeta Jonas e a gente percebe que no livro do profeta Jonas, Deus falou com o mar e o mar obedeceu. No livro do profeta Jonas, Deus falou com o vento e o vento obedeceu. No livro do profeta Jonas, Deus falou com uma tempestade e a tempestade obedeceu. No livro do profeta Jonas, Deus falou com o grande peixe e o grande peixe obedeceu. No livro do profeta Jonas, Deus falou com uma planta. Em algumas traduções diz a mamoneira, em outras traduções diz planta. Tanto a mamoneira quanto também a planta obedeceu. No livro do profeta Jonas, Deus falou com um pequeno verme e o verme obedeceu. No livro do profeta Jonas, Deus falou com Jonas e Jonas não obedeceu. Outra lição que nós aprendemos com o profeta Jonas, antes de entrarmos na mensagem, o seu nome, Jonas. Para quem é amante das escrituras e gosta de estudar os textos no seu contexto original, eu sou neto de judeu e eu sou apaixonado pelo hebraico, né? A língua que Jesus falava. Eu amo tanto o hebraico que eu estudo o hebraico há um bocadinho de anos. E Jonas em hebraico se diz Ionã. Ionã, traduzindo para o português, o significado desse nome significa pombo. Sabe aquele pássaro, o pombo? Jonas é o pombo. Por quê? Quem deu ao nome a Jonas, no caso seu pai, tinha um entendimento que Jonas seria um profeta. Pombo, nos dias de Jonas, representava aquele que leva a mensagem, né? O correio da época era o pombo. O sentido da ideia desse nome é o sentido que nós temos hoje, dentro desse entendimento, que Amitai, pai de Jonas, dá esse nome a ele, mostrando que futuramente Jonas seria um profeta, um mensageiro, aquele que levaria a mensagem. A Bíblia diz que Jonas era filho de Amitai. Amitai, no hebraico bíblico, representa a palavra que nós temos hoje no português, que é a verdade. Quando você quer falar
em hebraico verdade, você pronuncia Amitai. Amitai significa verdade. Então Jonas cresceu em um lar que o pai era profeta, e o pai tinha um nome que significava verdade. Então dar-se a entender que Jonas vai crescer dentro de um lar, aprendendo a verdade, aprendendo a andar na verdade, a falar a verdade, a viver a verdade. E coisa boa é a gente andar na verdade, coisa boa é viver na verdade, coisa boa é você sempre estar ao lado da verdade. Porque se a gente olhar para o contexto bíblico, a gente vai aprender que a única vez que a Bíblia dá algum tipo de paternidade a Satanás é quando a Bíblia chama Satanás de pai da mentira. Então coisa boa é andar na verdade, porque se eu ando na mentira, eu sei que o pai da mentira é Satanás. Mas logo, andando na verdade, eu entendo que o pai da verdade é o nosso Deus. Deus ama quem anda na verdade, quem fala a verdade. E isso é glorioso. Eu escutei um glória a Deus aí, aleluia. Só que a Bíblia nos mostra, dentro da biografia de Jonas, que Deus aparece a ele. Veio a palavra do Senhor a Jonas, e a palavra que veio a ele, veio direcionada com uma ordem. Deus vai dar uma ordem ao profeta Jonas, e a ordem de Deus começa dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a mim. A primeira ordem de Deus para a vida do profeta Jonas foi: levanta-te. Em algumas traduções diz: dispõe-te. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado, diga: Deus está à procura de alguém que esteja disposto a se levantar. Deus está procurando alguém disponível nessa noite. Pergunta para quem está do teu lado: você está disposto a se levantar? Você está disponível para o Senhor? Deus pode contar contigo nessa noite. E Deus disse: levanta-te, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama. A palavra clamar aqui no hebraico é ora, grita, suplica contra ela, porque a sua maldade subiu até a mim. Só que a Bíblia diz que quando Jonas ouve, ao invés de estar disponível para obedecer ao Senhor, ao invés de se levantar e obedecer à voz de Deus, a Bíblia diz que ele se levanta, porém para fugir da presença do Senhor. E aqui eu quero começar a pregar. Todas as vezes que você leu Jonas na Bíblia, talvez você teve essa impressão: nossa, como esse profeta foi rebelde. Talvez a ideia que você tenha de Jonas é a ideia de alguém que ouve a voz de Deus e não dá ouvidos ao Senhor e decide se inclinar para a rebelião, para a rebeldia, para a desobediência. Mas a verdade é que eu quero fazer você pensar nessa noite, dentro das Escrituras, que toda desobediência tem uma causa. Diga para alguém que está do teu lado: não podemos julgar alguém que errou sem conhecer a sua história. Não devemos condenar alguém que tropeçou uma vez na vida sem conhecer a sua história, o seu contexto.
E uma coisa que muitos desconhecem é o contexto da história de Jonas. E a gente fala Jonas desobediente, Jonas rebelde, mas a gente não conhece a causa que levou Jonas à sua desobediência. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Na cultura judaica, quem conhece um pouco sabe o que eu estou dizendo. Um homem, para ser profeta, ele só poderia ser levantado, seja sacerdote ou profeta, quando ele alcançasse a idade mínima de 30 anos. Antes disso, ele passava pela casa dos profetas, ele passava por um período de preparação. Isso aconteceu, por exemplo, com Samuel, quando foi deixado por Ana, lá em Siló. Ele só vai exercer o ministério sacerdotal como profeta, como sacerdote, como juiz, após os seus 30 anos. E o que nós não sabemos é o que levou Jonas à desobediência. Porque essa foi uma oração que eu fiz há mais ou menos uns 10, 15 anos atrás. Eu não sei nem dizer a idade mais ou menos ali, quantos anos eu tinha, mas eu acredito que eu deveria ter meus 23 a 24 anos, quando eu perguntei ao Senhor, por que Jonas decidiu desobedecer ao Senhor? E aí Deus me deu a resposta. E foi lá 15 anos atrás aproximadamente que nasceu essa mensagem. Pastor, e o que Deus respondeu? Dentro do contexto bíblico, Deus falou para mim, quem era o pai de Jonas? Aí eu me lembrei, Amitai. Aí o Espírito Santo falou para mim, então pesquisa na Bíblia, quem foi Amitai? E eu fui para a Bíblia, e a Bíblia não traz muitas informações, mas as poucas informações que nós temos do profeta Amitai, pai de Jonas, nos dá o entendimento e a revelação que precisamos para entender o que levou Jonas à desobediência. E é sobre isso que eu quero pregar nesses poucos minutos que me faltam. A primeira coisa que você precisa entender é que o pai de Jonas era profeta. Profeta esse que viveu no período do reinado de Jeroboão II. E quando eu fui ler a história, o contexto, aquilo que cercava o período em que Amitai profetizava sobre a terra, eu descobri que foi exatamente nesse período que Amitai, sendo profeta, profetizava no reino do norte, em Samaria, capital de Israel. A Bíblia nos mostra que nesse período Israel enfrentou um dos maiores períodos de confrontos, de guerra da história do Antigo Testamento. Foi nesse período do Antigo Testamento que os assírios cercaram e sitiaram Israel e destruíram mais de 80 cidades. Foi no período do reinado de Jeroboão II que a Bíblia diz que o rei da Síria invade Israel e mata o rei e a família real. Isso era um costume dos assírios. Quando os assírios invadiam um território, eles matavam o rei e toda a sua família real, para que não houvesse sucessores ao trono, rebelião, para que eles pudessem dominar sobre aquela cidade, sobre aquela nação, sobre aquele país. E a Bíblia nos mostra que além de matar o rei e a sua família, os assírios, que tinham a sua capital naquele período, que era a grande cidade de Nínive, também capturou muitos soldados israelitas. E a Bíblia diz que eles levavam os soldados israelitas em praça pública, e alguns morriam à espada, outros morriam decapitados, e alguns soldados eram desfolados vivos. Como não bastasse a crueldade dos assírios, dos ninivitas contra Israel, quando Amitai era profeta, a Bíblia diz que eles eram tão cruéis que eles pegavam umas mulheres grávidas, levavam em praça pública e abria o ventre das mulheres grávidas à espada, matando-as
e tirando o feto diante de todo o povo. Tudo isso que eu estou narrando aconteceu quando Jonas era apenas um menino, uma criança. O Midrash bíblico narra, a cronologia bíblica nos faz entender que Jonas não tinha mais do que os seus 10, 11, 12 anos de idade quando ele vivenciou a destruição de Samaria. Quando ele começa a ver a destruição do seu povo, a ruína da sua cidade, o seu rei sendo morto, mulheres sendo mortas, soldados sendo desfolados vivos. E como não bastasse tudo isso, a história diz que os assírios, quando invadiam território, eles procuravam o profeta da vez para matar e assassinar o profeta, porque sabiam eles que matando o profeta, eles estavam calando a voz da esperança no meio do povo. Pastor, quem era o profeta da vez? Diga para alguém que está do teu lado: o pai de Jonas, Amitai. Aí a pergunta que eu te faço é: como cresceu Jonas depois de tudo isso? Qual foi o tipo de sentimento que foi gerado no coração de Jonas desde a sua infância, adolescência, juventude? Qual foi o tipo de pensamento que Jonas cresceu? Qual foi o tipo de sentimento que ele carregou depois de todo esse caos? Porque 18 anos depois veio a ele a palavra do Senhor. Jonas tinha 31 anos, e Deus falou para ele: agora levanta, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a mim. O que eu estou dizendo é que 18 anos depois de tudo isso, Deus está enviando Jonas diante do povo que destruiu a sua cidade, que matou o seu rei, que matou mulheres grávidas, que matou soldados e que ainda assassinou o seu próprio pai. Qual é o tipo de reação que Jonas tem quando ouve a palavra do Senhor? Pergunta para alguém que está do teu lado: Deus está tratando com o nosso sentimento nessa noite. Jonas é alguém que carrega trauma de infância, trauma da perda, medo. É alguém que carrega a dor e o sofrimento da destruição de um povo. É alguém que perde o pai quando ainda era criança e não esquece a crueldade dos seus inimigos. E aí Deus está levantando Jonas para ir na onde ele não queria ir. Deus queria levá-lo diante de um povo que fez muito mal a ele, que só de lembrar ou só de citar o nome dos ninivitas, isso era como uma flecha, uma espada no coração de Jonas. E alguém pode estar se perguntando: por que Deus vai mandar Jonas justamente para Nínive? Justamente para que a gente possa entender que Deus não queria salvar Nínive primeiro, Deus queria primeiro salvar Jonas. Pastor, como assim? Salvar Jonas do quê? Daquele sentimento que ele carregava. Salvar Jonas do quê? Daquele medo que ele carregava. Salvar Jonas do quê? Daquele ódio que ele carregava, daqueles traumas que ele carregava. O que Deus queria fazer? Salvar Jonas daquele sentimento e desejo de vingança. Porque se tinha uma coisa que Jonas desejava, era vingança. Quem sabe Jonas orava durante esse tempo e dizia: vai chegar um dia que Deus vai matar esse povo, vai chegar um dia que Deus vai castigar esse povo, vai chegar um dia que Deus vai arruinar com a grande cidade de Nínive. Se tinha uma coisa que Jonas desejava, era a queda de Nínive. E alguém vai dizer: então por que Jonas não foi para lá, pastor?
Se Jonas desejava tudo isso, por que Jonas não se dirigiu diretamente a Nínive e ele decide fugir da presença do Senhor? A Bíblia diz que ele desceu ao porto, depois comprou uma passagem, desceu ao navio, depois desceu ao porão, e a gente vai ver Jonas fugindo e descendo, porque sempre será assim. Todas as vezes que nós fugimos de um propósito de Deus, nós sempre vamos descer. O fugitivo sempre está indo ladeira abaixo. Mas pastor, se Jonas desejava justiça de Deus, por que ele não foi para Nínive? Porque Jonas era profeta. Jonas era profeta. Diga para alguém que está do teu lado: e todo profeta sabe que uma mensagem profética podem gerar duas coisas nos seus ouvintes. Pastor, qual é a primeira coisa que uma mensagem profética pode gerar aos seus ouvintes? A primeira coisa é juízo. Jonas pensou: se eu for lá em Nínive e pregar contra eles, Deus pode matá-los. Isso é bom, é o que ele queria. A minha mensagem pode trazer juízo para Nínive. Só que aí Jonas se lembrou: eu sou profeta. E uma mensagem profética, ela não pode só gerar juízo. Diga para alguém que está do teu lado: a segunda coisa que uma mensagem profética gera. Diga: a segunda coisa mas enche o peito agora, me ajuda a pregar. Diga: arrependimento. Se tinha uma coisa que Jonas não queria, é que os ninivitas, os assírios, se arrependessem. E você já parou para pensar que todos nós temos um pouquinho de Jonas dentro de nós? Às vezes a gente não quer que aquele que nos prejudicou também se arrependa. A gente fica torcendo para aqueles que nos fizeram chorar, nos causaram danos, nos fizeram sofrer. A gente fica até chorando de joelho, dizendo: tomara que ele não se arrependa. Porque se ele não se arrepender, a gente quer mais é que ele quebre a cara. Será que é só eu que tenho um pouquinho de Jonas dentro de mim, irmão? Porque tem hora que a gente fica torcendo para que os nossos inimigos não se convertam. E é por isso que Deus chama Jonas para pregar em Nínive, porque Deus não queria salvar somente Nínive, Deus queria salvar Jonas e mostrar para ele que o propósito de Deus não é matar quem nos feriu, não é colocar no leito quem nos prejudicou, não é arruinar ou destruir a vida de quem nos fez chorar. O propósito de Deus é salvar aqueles que nos fizeram chorar. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado, diga assim: talvez você vai sair daqui um pouco contrariado, mas Deus não quer matar os seus inimigos, Deus quer salvá-los. Deus quer tirar eles da escravidão do pecado. Deus quer arrancar eles do meio das trevas. E Jonas precisava entender que homem de Deus, profeta de Deus, mulher de Deus, não vai aonde quer, não prega para quem quer. A gente vai aonde Deus quer, a gente prega para quem Deus quer. Essa é a essência do Evangelho de Cristo, irmão. A lei de Moisés nos dava o direito de matar os nossos inimigos, mas a graça é diferente. Jesus diz: eu porém vos digo, amai os que vos perseguem, orai por aqueles que vos odeiam. E aí complica Jesus, porque antes era mais fácil, olho por olho, dente por dente, mas agora eu tenho que amar quem fala mal de mim. Sim,
Agora eu tenho que ajudar quem quer me ver na queda, na derrota, sim. Agora eu tenho que orar tem que orar, irmão. E esse é o evangelho. Jonas disse: já sei, não vou lá não. Se eu não pregar, ninguém se arrepende. Deus mata, está tudo feito. Aí desceu ao porto, desceu a Jope, desceu ao navio, desceu ao porão. E a Bíblia diz: e dormia no porão um sono profundo. Aí alguém vai dizer: mas espera aí, pastor, Jonas estava indo para onde? Ele estava indo para Tarsis. Deus mandou ele para Nínive. De vez dele para cá, ele está indo para o outro lado. Mas por que Jonas estava indo para Tarsis? Talvez porque Tarsis ficava na Europa. E ele disse: para resolver a minha situação e curar o meu trauma, é só eu mudar de país. Deus está falando com alguém aqui. Para mim curar minhas feridas, é só eu mudar de cidade. Para mim curar o meu coração, é só eu mudar de igreja. Para me curar o meu emocional, é só eu mudar de emprego. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: ei, Deus está falando para você, não muda de país não. Não muda de cidade não. Não muda de igreja não. Deus quer te curar no lugar que você foi ferido. Não, eu vou repetir: Deus quer te exaltar no lugar que você foi humilhado. Deus quer te abençoar no lugar que você foi provado. Deus quer te alegrar no lugar que você chorou muito. Diga para alguém que está do teu lado: ei, não fuja não. Deus quer te honrar no lugar que Ele te colocou. Aleluia. Eu já fui assim que nem João, dizendo: eu vou mudar de estado, vou mudar de país. Eu me lembro que em 2019 eu recebi uma proposta para ir para Garuva. Eu era missionário, um pastor missionário. Preguei em 22 estados brasileiros, 6 países. E aí eu estava enfrentando uma crise terrível em Londrina. E eu disse: quer saber, para curar minhas feridas eu vou embora. Eu recebi uma proposta para ir para Garuva, Santa Catarina, a primeira cidade de Santa Catarina. E aí me falaram que lá estava pertinho de Guaratuba. Eu não conhecia muito praia, mar, né? Branquelo do jeito que sou. Falei: eu vou para lá, está pertinho, 22 quilômetros de Guaratuba, 17 de Itapuá. Aí quando eu cheguei lá na primeira semana, eu recebi um convite para discipular e dar aula de teologia em Balneário Camboriú, uma vez por semana. E pronto, eu vou de dia, eu conheço o mar, vou lá e ainda dou glória e aleluia à noite. E tudo foi lindo. Fiquei 1 ano, 2 anos lá, lindo. Aí um dia eu estava orando, o Espírito Santo falou para mim: não fuja não, volta para Londrina. Eu falei: volto nada, Jesus. O senhor sabe a prova que eu passei lá, Jesus. O senhor sabe a luta. Ó, agora a pandemia é pior ainda, Jesus. Volto nada. O Espírito Santo falou: você volta. Eu falei: não volto. 1 semana brigando com Deus. Uma sexta-feira o Espírito Santo falou para mim: vai voltar não? 2 horas da tarde, estava orando, eu ia pregar à noite. Eu falei: volto nada, isso aqui, eu acho que é coisa da minha mente esse negócio de voltar para Londrina. 4 horas da tarde, começou a soprar um vento na cidade de Garuva. Daqui a pouco passou um carro de som nas ruas de Garuva, cidade pequena, 12 mil habitantes. Alerta vermelho, não era nem alerta laranja, alerta vermelho. Ciclone bomba vai passar na cidade. Eu falei: meu Deus, esse negócio de ciclone. Aí eu fui para o Google, não sabia nem o que era um ciclone, quanto mais bomba, né? Ciclone bomba. Eu falei: não é possível um negócio disso aqui, isso aí só tem nos Estados Unidos. 4h30 o vento. 5 horas, o vento foi para 90, 5h30, 120, 7 horas da noite o vento chegou a 180 por hora. Eu vi o telhado dos meus vizinhos voando, cachorro voando. Isso é sério, irmão. Eu vi tijolo voando. Eu corri para o lado de fora. Eu morava numa casa, me escondi na garagem porque tinha uma laje.
Tinha uma coluna e era laje. Quando eu olhei para o telhado da minha casa, não ficou uma telha sequer, irmão. Eu vi máquina de lavar roupa, é sério, voando. Quando o ciclone passou no dia seguinte, foi a noite inteira, foi diminuindo, soprava, aumentava, diminuía, destruiu a metade da cidade. E outras cidades vizinhas, Joinville, Itapuá, é só você dar um Google lá que você vai ver. Irmão, eu encontrei na cozinha da minha casa uma máquina Consul de lavar roupa que veio voando da rua de trás. Eu só fui descobrir 4 dias depois que aquela máquina de lavar roupa era de uma senhora, que a casa também foi destruída. E o Espírito Santo falou para mim: volta sim. Falei: Senhor, por quê? Aí Deus falou: você não lembra de Jonas? Ele estava no barco, o vento soprou, e o vento que soprou e que se transformou numa grande tempestade, ao ponto do mar ficar em fúria, foi por causa de Jonas. Os que estavam no barco, os marinheiros, pegavam as suas cargas preciosas e lançavam ao mar, porque o navio estava prestes a se despedaçar pelo meio. Enquanto o navio estava quase se partindo pelo meio, gente jogando coisas preciosas fora, Jonas estava no porão, dormindo. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: Deus enviou aquele vento para despertar Jonas. Me ajuda a pregar, irmão. Eu sou meio chato assim. Chacoalha o irmão que está do lado, fala para ele: você tem intimidade, diga assim: olha, Deus está permitindo algumas situações na sua vida, não é para te matar, é para te despertar. O vento veio para direcionar Jonas para o propósito. A luta vem para nos levar para o propósito. E aí eu peguei o meu carro e voltei. E nunca mais deu ciclone bomba na cidade, irmão. Que negócio, né? Eu ligo para os irmãos lá: e daí? E o vento? Não tem vento. Teve chuva, mas vento não. Aí Jonas acorda, alguém leva Jonas, você conhece a história, alguém diz: vamos lançar sorte aqui para ver quem é o culpado, e a sorte cai sobre Jonas. O que deveria ser sorte, não sei se foi muita sorte, né? E aí Jonas vai confessar, vai dizer: olha, a culpa é minha. E alguém vai perguntar: de onde você vem? Ele diz: Israel. Que povo é o seu? O povo judeu, o povo de Israel. Que Deus é o seu. Aí o negócio pega, porque quando alguém pergunta para Jonas no capítulo 1 que Deus é o seu, aí ele vai ter que confessar, vai dizer: o meu Deus é o que criou os céus e a terra, é Ele que manda no mar, é Ele que manda no vento, é Ele que manda em tudo. E está acontecendo isso porque eu estou fugindo do propósito. Dá uma olhada para quem está do teu lado, faz dedinho de profeta para ele, fala assim: ó, não fuja do propósito. Deus vai atrás de você, rapaz. Deus vai atrás de você, moça. Deus vai atrás de você, mulher. Não adianta, se fugir, Deus te pega na curva. Não tem como fugir, irmão. Aí perguntaram o que a gente deve fazer. Me lança no mar. Olha o que Jonas diz: me lança aí. Ele confessa que é profeta, ele confessa que o povo é o seu, que Deus é o seu, mas ele não quer viver o propósito. Ele diz: ah, vocês querem saber? Tem como fugir de Deus? Então me mata, me lança no mar aí. Aí quando lançaram Jonas ao mar, olha o que diz o texto: Deus deu uma ordem para que um grande peixe engolisse a Jonas. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga assim: o primeiro homem na Bíblia a ser baleado, irmão. Não sei se foi uma baleia, né? Alguns dizem que era um cachalote, né? Um tubarão aí, não sei. Acho que foi daí que a humanidade criou o submarino, né? Se Jonas andou no fundo do mar, a gente vai dar um jeito. Só que a Bíblia diz que o grande peixe fez com que Jonas se dirigisse ao propósito.
Fez com que o profeta se dirigisse ao propósito. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem. Depois no capítulo 2 você vai ver Jonas orando, pedindo para Deus a oportunidade de viver o propósito. Ele passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aí ele vai orar. Ele vai pedir perdão. Ele vai começar a querer viver o propósito. Aí a Bíblia diz que no terceiro dia Deus fez o grande peixe vomitar Jonas. Desculpa, essa palavra está na Bíblia, tá? Não leva mal. E a Bíblia dizia: o grande peixe vomitou Jonas em terra firme. Aí alguém vai pensar: já sei, pastor, o grande peixe pegou Jonas e levou ele lá em Nínive e vomitou ele lá na areia da praia de Nínive. Não. Pastor, não, eu achava que o grande peixe tinha levado Jonas para Nínive. Não. Então onde foi? Para Jope. Jope? Onde é Jope? O lugar que ele começou a fuga. Porque Nínive não é uma cidade marítima, não tem mar. Então não tem como o grande peixe ter ido para a praia de Nínive, que não tinha praia lá, irmão. Não tinha mar lá. Então o grande peixe leva ele para Jope. Porque quem está fugindo sempre vai voltar no lugar inicial. Sempre vai voltar para o mesmo lugar. É de lá que ele vai para Nínive. Dá uma olhada para alguém que está ao teu lado. Se você fugir, você vai acabar voltando. Tem jeito, irmão. Então não fuja. E aí ele vai. Os historiadores, eu sou neto de judeu, dizem que ele demorou 12 dias para chegar em Nínive. Ele poderia ter ido direto. E quando ele chega, o capítulo 3 do livro do profeta Jonas, são só 4 capítulos, vai dizer que quando ele entra em Nínive, a grande cidade de Nínive, era necessária a distância de 3 dias de caminhada. Lembra que ele ficou 3 dias no ventre do peixe? Estava atrasado, irmão. Já era para ele estar voltando, mas ele estava indo, porque foi rebelde. Dá uma olhada para alguém que está ao teu lado e diz assim: ó, tem coisa que já era para você estar vivendo na sua vida. Não, irmão, ajuda eu a pregar, não fica bravo comigo não. Diga assim: já era para você estar vivendo algumas coisas, mas você preferiu o ventre do peixe. Você preferiu o fundo do mar. Você preferiu o porão. Era melhor ter se direcionado para o propósito. Era melhor ter dizer: não, eu vou viver a sua vontade, Deus. É isso aí. Está entendendo? E a Bíblia diz que era necessário 3 dias de caminhada para atravessar Nínive. Mas a Bíblia diz que ele atravessou em 1 dia. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: era 3 dias, mas ele fez em 1 dia. Como é que alguém atravessa uma cidade de 3 dias de caminhada em 1 dia? Diga para alguém que está do teu lado: correndo, meu filho. Sabe qual é o grande problema? Que eu aprendo aqui no capítulo 3, a partir do verso 2 e 3, é que a gente quer viver o propósito, mas a gente quer viver o propósito rápido, correndo. Porque a nossa vida é corrida. E a gente não tem tempo para ouvir a Deus. A gente não tem tempo para parar, para falar com Deus. Muitas das vezes a gente quer fazer as coisas para Deus como Jonas, correndo. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: na presença de Deus não se apresse, irmão. Quando a gente estava lá no mundo, né, pastora? A gente passava a noite inteira no forró. Pensa num cabra aqui que quando era do mundo gostava de forró. Eu ia para a aldeia dos índios, lá em São Jerônimo da Serra. Eu sou da roça, do sítio, moro em chácara. E tinha um forró lá no meio dos índios. A gente ia 10 horas para voltar 6 horas da manhã, montado no jumento que empacava. E que se a gente quisesse levar o jumento para casa, tinha que montar em cima do jumento, ou ele montar em cima da gente, porque ele não saía do lugar, irmão. E a gente não tinha pressa. Eu lembro que quando eu jogava futebol, né, agora eu estou com a hérnia de disco, parei, mas a gente ia para o campo, está aqui a minha esposa, sabe disso. Dia de sábado eu ia para o campo de manhã, voltar só de tarde. Mas quando se trata das coisas de Deus, a gente quer fazer tudo correndo, que nem Jonas. Jonas pregou e falou: oh, Deus vai matar todos vocês, estou saindo fora. Vai morrer todo mundo, Deus vai mandar um fogo
ele vai morrer. Aí o rei ouviu a palavra de Jonas. Eu estou atualizando aqui para os dias de hoje. E a Bíblia diz que o rei fez um decreto. Disse: a partir de agora todo mundo ouviu o profeta. Deus falou que ia matar todo mundo, vamos jejuar. O rei falou: até os animais vão jejuar. Colocou pano de saco em cima da vaquinha, do boizinho, do cavalo, dos bichos. Nem os bichos vão comer em Nínive. A gente vai se arrepender. Todo mundo orando e cara no pó, arrependido. Aí Jonas sobe uma montanha e fica lá de cima dizendo: Deus vai mandar um fogo, vai matar todo mundo. E vai passando o tempo e nada de Deus matar ninguém. E a Bíblia diz que Jonas vai ficando irado. Aí Deus olhou para o profeta lá em cima, esperando a morte dos ninivitas. A Bíblia diz: e Deus fez uma baboreira, ou uma planta, subir para fazer sombra para a cabeça do profeta. Dá uma olhada para alguém que está ao teu lado e diz assim: Deus é especialista em fazer sombra para quem está de cabeça quente. Deus mandou a sombra, irmão, para fazer sombra para a cabeça quente do próximo. E mesmo assim o camarada estava nervosinho, estava bravo. Se eu não ia matar, eu vim aqui, agora mata. E Deus queria ensinar Jonas. Eu estou encerrando. Como Jonas não esfriou a cabeça, diz a Bíblia, não sou eu, Deus mandou um verme, um pequeno verme, comeu o broto da baboreira. E a Bíblia dizia: a planta se secou. E Jonas ficou mais bravo ainda. A Bíblia diz: irou-se Jonas ainda mais. Capítulo 4, eu encerro. E aí Deus vai falar com Jonas: Jonas, por que você está irado? O Senhor secou a planta aqui, ó. O Senhor tirou minha sombra. Aí Deus falou: Jonas, você está tendo mais misericórdia de uma planta que você não plantou, que cresceu num dia e morreu no outro, do que... Como assim? Aí Deus fala para ele: como eu não vou ter misericórdia, Jonas, de 120 mil homens e mulheres e crianças que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Aí acaba o livro de Jonas. E acaba o livro do profeta Jonas com uma pergunta: como não terei eu misericórdia? Enquanto eu estava vindo para cá, que o Espírito Santo me deu essa mensagem, Deus me mandou trazer esta palavra. O livro do profeta Jonas nos ensina o poder do perdão, o poder da misericórdia. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado, que você quer ter uma vida bem sucedida. Perdoa todos aqueles que te feriram. Você quer prosperar na terra? Aprenda a perdoar quem te fez chorar. Você quer ter uma vida abençoada em qualquer área? Aprenda a ter misericórdia daqueles que um dia te prejudicou. O segredo da nossa vitória está no ato de liberar perdão, de exercer misericórdia sobre a vida das pessoas. Diga para alguém que está do teu lado: eu preciso perdoar. Existem muitas bênçãos retidas no mundo espiritual, que só serão liberadas sobre as nossas vidas quando a gente liberar perdão. Fique de pé no nome de Jesus. Diga para alguém que está do teu lado: perdoa, irmão, vale a pena. Tenha misericórdia. Não a misericórdia que vem do latim, né? Mas a misericórdia que vem do hebraico. Pastor, qual é a diferença? Que a misericórdia que vem do latim, ela está inserida ao coração. A misericórdia no latim é um ato que vem, né? Uma atitude que emana do coração. Mas a misericórdia bíblica do hebraico, aqui do texto que Deus fala para Jonas, ela vem de outro órgão do corpo. A palavra misericórdia no hebraico, que é rahamim, ela vem do útero, de um órgão feminino. Porque misericórdia para Deus é aquilo que gera vida. Então quando você perdoa quem te feriu, você está tirando ele da morte
e dando para ele a oportunidade de uma nova vida. E é isso que Deus quer nos dar: vida. Aprenda a sair por aí perdoando, gerando vida, gerando misericórdia, amor. Coloca a mão no teu coração. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos enquanto o ministério de louvor vai preparando o louvor. Eu quero orar por você. Deus quer tirar, como tirou do coração de Jonas, aquele sentimento ruim. Deus quer curar o teu coração como curou o coração de Jonas. Deus quer tirar do teu coração aquele medo, aquele trauma, aquele sentimento de vingança. Quando você lembra daquela pessoa que te fez chorar, você sente raiva, você adoece. A própria ciência diz que a maioria das enfermidades que sobrevêm sobre o nosso corpo é por falta de perdão, é por falta de amor, é por falta de exercer misericórdia. Pai, a tua palavra foi pregada nessa noite, e o Senhor nos trouxe aqui para nos ensinar o quanto vale perdoar, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para saber que as bênçãos que estavam retidas serão liberadas através do ato de liberar perdão, Senhor. Talvez nessa noite alguém está dizendo: mas eu não tenho nenhum trauma, eu não tenho um sentimento ruim, eu não tenho nenhuma raiz de amargura. Mas talvez você precisa pedir perdão para alguém. Talvez não foi alguém que errou com você, mas foi você lá no passado que errou com alguém. E não tenha vergonha, hoje você é uma nova criatura, hoje você está em Cristo. Não é vergonha pedir perdão quando erramos. Não carregue com você aquilo que pode atrapalhar o propósito de Deus e as suas promessas de se cumprirem na sua vida. Pai, em nome de Jesus, abraça esse homem agora, abraça essa mulher, Espírito Santo. Traz consolo para a alma dela. Quem sabe alguém aqui que faz tanto tempo que não fala com o pai, talvez alguém que deixou de falar com a sua própria mãe, talvez alguém que esteja numa situação complicada, familiar, não consegue ter uma comunhão, uma convivência com seus próprios irmãos. Talvez alguém que entrou aqui nessa noite pensando em mudar de igreja por causa de algo tão bobo, algo tão simples, que pode ser resolvido pelo perdão, pela misericórdia. Pai, em nome de Jesus, ajuda esse teu filho, ajuda essa tua filha, Pai. Se o Senhor está nesta palavra que foi pregada agora, abraça ele, abraça ela, renova ele, renova ela. Eu sinto a tua presença no nosso meio, Espírito Santo. Assim como um dia eu cheguei diante do Senhor e disse: Senhor, eu quero ser um pregador do Evangelho. E o Senhor me disse, quando eu tinha 17 anos: perdoa o teu pai, que eu farei de você um pregador. E eu tive que liberar perdão para o meu pai. Eu aprendi a amar o meu pai e hoje ele é o meu melhor amigo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que haja uma unção de quebrantamento em nosso meio, uma unção de misericórdia, uma unção que nos traz força para perdoar e para pedir perdão. Espírito Santo, toma pela mão os teus filhos nessa noite. Aleluia. Comece a orar dizendo: Senhor, me ajuda a perdoar. Começa a pedir para Deus, eu estou encerrando. Começa a dizer para Ele: Senhor, me ajuda a liberar perdão, me ajuda a pedir perdão. Espírito Santo, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que
que a minha vida usa-me, Senhor. Se você pode, abrace alguém que está do teu lado. Ore por alguém que está do teu lado. Abrace essa pessoa que está do teu lado. Ore por ela. Abraça ele, abraça ela. Deus é contigo, irmãos. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Amém, meus irmãos. Quero agradecer de todo o meu coração aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Foi transmitido, amém?